Gosto da trilha nesses primeiros segundos do filme. A música remete a algo bonito, como se estivesse preparando a gente para uma atmosfera otimista. Mas então a trilha adiciona um som como esse. E faz a gente sentir certa desconfiança a respeito do que nos espera. Apesar de passarmos grande parte do filme em ambientes fechados ou ambientes sem vida, sem graça, esse começo realmente é muito bonito. A Islândia é muito bonita. Gosto como o filme não se expõe demais nesse prólogo e deixa a gente pensar sozinho. Não necessariamente essa cena se passa no planeta Terra, mas sabemos que é o planeta Terra só de olhar o cenário. E o que vemos em cena deixa claro que os engenheiros realmente criaram os humanos usando mutação genética através dessa gosma preta. Na verdade é meio óbvio, mas é muito bom que o filme não pegue na nossa mão e explique exatamente o que eles quiseram que a gente entendesse. Nós mesmos chegamos a essa conclusão. Esse corte é tão simples, mas ainda assim tão legal. O engenheiro na pintura aponta para as estrelas, então a cena corta diretamente para as estrelas. Pra onde eles vão? Gosto como o filme brinca com os dois pontos da mesma questão aqui. Shaw, quando criança, tem interesse em saber para onde vamos após a morte, mas agora, como adulta, ela procura a resposta para o ponto inverso dessa pergunta. Ela quer saber de onde viemos. Então, qual é o segredo? Fassbender é um ótimo ator, sem sombra de dúvida. Ele consegue interpretar muito bem o personagem que aparenta ser humano, mas ainda assim tem aqueles traços robóticos. Diferente de Alien, esse filme começa com um ritmo mais interessante. Começamos com um mistério, supostamente na Terra, depois cortamos para a descoberta e agora desaceleramos para uma nave vazia e monótona acompanhando David. Acho que começar dessa maneira engaja muito mais do que começar como Alien começava, com corredores vazios, simbolizando o vazio do espaço e deixando a gente meio tenso logo de cara. E se você se pergunta por que essa nave é muito mais avançada do que a nave de Alien, que se passa depois, a resposta na verdade é até simples. A nave em Alien era basicamente uma nave de coleta. Certamente seria antiquada e antiga. Já Prometheus, que tem a missão de descobrir se existe vida no destino deles, certamente seria uma nave mais completa e mais atual. As indústrias Weyland certamente gastariam mais numa nave de pesquisa à vida eterna do que numa nave de coleta. E essa é uma excelente maneira de nos mostrar praticamente tudo que precisamos saber sobre Vickers. 2 anos criogenada e ao sair a primeira coisa que ela faz são algumas flexões, mostrando pra gente sobre a personalidade irredutível dela. E até durante a apresentação dos personagens, que é bem similar à introdução de Alien, onde ninguém usava uniformes e agiam como simples pessoas fazendo o trabalho delas, Vickers faz questão de usar o uniforme e se impor aos outros, deixando claro quem está no comando e como ela está acima deles. Olá, amigos! Gosto como usam a tecnologia holográfica aqui. É realmente muito bom sem parecer irrealista demais. Claro, é um filme, é ficção, mas ainda assim esse holograma é bem realista. Ele nunca irá envelhecer e nunca irá morrer. Mesmo assim, ele não conseguirá desfrutar desses dons notáveis. Pois para isso será necessária uma coisa que David nunca terá: uma alma. Apesar de Weyland não estar mentindo e David parecer não se importar a princípio com o que Weyland diz, ainda assim sentimos certo desconforto nessa cena. Realmente, David não é humano e não pode desfrutar de coisas humanas pelo simples fato de não ter uma alma. Mas já no prólogo, podemos ver como David deseja compreender o que é ser humano e se esforça para isso. Ele tem interesses nos sonhos de Shaw, mostrando que ele parece se importar com ela além de um simples cuidado físico superficial que ele deve ter com todos os membros da equipe. E ele tenta entender a humanidade através dos filmes que ele assiste. O segredo, William Potter, é não se importar com a dor. E até gasta mais tempo repetindo e praticando os diálogos do filme do que aprendendo novos idiomas, mostrando também que os detalhes das emoções e interações humanas e suas nuances são mais complexas para David do que aprender simples idiomas. Vamos entrar. Os monitores mostram batimentos cardíacos de cada membro da equipe, exceto David, que não tem um coração. Gosto disso, revela como a produção teve atenção aos pequenos detalhes. Não tire o capacete! Na verdade, é bem irresponsável tirar o capacete nessa situação, mas não é completamente incompreensível. Ele está em uma lua alienígena e o androide disse que o ar é respirável, quem não iria querer ser o primeiro humano a respirar o ar extraterrestre? Eu sou só um geólogo. Eu gosto de pedras, eu adoro pedras. Isso é algo que adiciona certa profundidade e uma dinâmica muito mais interessante para o filme. Além de Shaw e Holloway, todos eles estão aqui para fazer um trabalho. Eles não se importam com os seus criadores e nem nada do tipo. Os únicos que amadurecem durante o filme e enxergam a situação como ela realmente é são os pilotos e Yannick, que apesar de ser um personagem meio recatado, acaba se revelando um personagem bem inteligente e, como eu disse, ele amadureceu o suficiente durante o filme ao ponto de se sacrificar para segurar o bem da humanidade. Enquanto Fifield, por exemplo, morreu apenas fazendo o trabalho que ele foi pago para fazer. E caso tenha alguma dúvida a respeito da origem daquele bicho, essa é a forma original dele, antes de entrar em contato com a gosma preta.
Eu até entendo a curiosidade das pessoas a respeito dessa sala e do que ela se trata. Realmente é bem curiosa. Mas no fundo, acho que não importa muito. O que precisamos saber é que a gosma preta estava aqui e a atmosfera da sala foi mudada quando eles entraram, meio que ativando a gosma. Mas apesar disso, fica claro que a sala tem a ver com a religião dos engenheiros. Parece ser algum altar ou um templo. Mas como eu disse, no fundo isso não importa. Na verdade, o que importa é o que Holloway diz. Isso é só outra tumba. E por isso ele se decepciona e volta pra nave e fica bêbado. Tivemos aqui, Fifield. Não sei não. Pra mim parece tudo igual. Acho legal que o filme não indica que ele tem acesso aos mapas que os drones fizeram dos túneis, mas ainda assim ele parece saber que já passou por ali. E ele sabe disso simplesmente por ser um geologista e saber quais rochas ele já viu durante o tempo que ele estava aqui. Amostra estéreo, nenhum contágio presente. E isso é algo que me deixou com uma pulga atrás da orelha. A máquina é bem categórica em dizer que não há contaminações, mas claramente há uma contaminação. Não seria melhor se a máquina dissesse que não haviam contaminações conhecidas? Não sei se isso foi um erro proposital ou não, enfim. Sim, eu compreendo e lamento. A princípio, nessa cena, David estaria na cabeça de Weyland, como fazem em A Origem, compartilhando um sonho ou algo do tipo. E o ator que faz o Weyland interpretaria ele mesmo mais jovem, mas no fim a produção preferiu remover essas cenas. É legal que dá pra ver a logo das indústrias Weyland no dedo do David, como se isso fosse a impressão digital dele. Mas mais interessante ainda é como a gosma preta não interage de maneira alguma com organismos não orgânicos, como o David, que é artificial. Por que acha que seu povo criou a mim? Te criamos porque podíamos. E o filme é exatamente sobre isso. Desapontamento por conhecer seu criador. E para quem acha que o filme termina sem nos dar algumas respostas a respeito do motivo pelo qual os engenheiros criaram os humanos, acho que esse diálogo serve exatamente para nos mostrar que podem simplesmente não ter um motivo. Os engenheiros criaram os humanos simplesmente porque podiam. O filme deixa claro que Holloway está bêbado, e até nos dá um bom motivo para isso. Então David podia simplesmente colocar a gota na bebida no momento em que Holloway não estivesse olhando. Então esse take específico dele colocando o dedo na bebida existe só para que a gente veja. O que é estranho. Numa situação real, David teria colocado a gota muito tempo antes. Mas é muito legal ficar reparando no dedo dele durante toda a cena. Ele mantém o dedo erguido o tempo todo, sem errar. E por mais horrível que seja o que David fez, do ponto de vista dele, ele garantiu que Holloway estaria disposto a sacrificar tudo pelo sucesso da missão. Até onde iria para obter o que veio até aqui buscar? O que se disporia a fazer? Tudo o que fosse preciso. E caso se pergunte por que David decidiu infectar Holloway para começo de conversa, essa é a razão. Ele disse: continue tentando. Depois que David entende a mensagem de Weyland, fica claro porque ele infecta Holloway. E isso também mostra um pouco do caráter perverso de Weyland. Ele quer prolongar a vida dele e ele está disposto a fazer o que for necessário por isso. Ele mataria toda a tripulação se fosse o caso. Então, por que não envenenar o cara que disse que faria o que fosse necessário? Apesar da tensão e se elevando aos poucos até esse ponto, é inegável que a situação toda escalou muito rápido nesse momento. Mas assim como Holloway no começo do filme, é compreensível que ele tenha ignorado todos os protocolos nesse momento. Ele até ignora os avisos do próprio animal. Independente do animal que faça esse barulho pra você, isso certamente não significa uma coisa boa, seja um gato, uma cobra ou esse bicho aí. Mas ele é um biologista e encontrou um ser vivo fora da Terra. Dá pra compreender a empolgação dele. Que isso aqui é bem agoniante. Ele não vai entrar a bordo. Vamos, amor, vamos. Vickers, ele tá doente! Isso parece muito os eventos de Alien, só que Vickers garantiu que a pessoa infectada não entrasse e acabasse com a tripulação, o que é bom e é a atitude que qualquer pessoa em comando deveria tomar. Ainda bem que não teve o clichê estúpido do tripulante infectado que entra na nave e acaba com tudo, mas ainda assim sentimos pena pela morte de Holloway. Ele poderia ter morrido mais rápido e com menos sofrimento. Ora, essa... Você está grávida. Uma mulher que não poderia estar grávida, agora está grávida de algo que cresce anormalmente rápido e certamente não é humano. Não dá pra imaginar o quanto horrorizada ela deve estar se sentindo nesse momento. E a atriz passa muito bem essa sensação pra gente, que também ficamos agoniados e incomodados com toda essa sequência. E é bem legal como o filme escala essa situação que já é incômoda o suficiente até o ponto em que ela precisa fazer uma cesariana nela mesma, o que é ainda mais incômodo. E como viram no começo do filme, eles estão em um dia de Natal. Então ela, que não podia engravidar, estar grávida bem no Natal é algo bem interessante. Depois de seu pai ter morrido sob circunstâncias tão parecidas. Ebola? Isso é outra coisa que planta uma pulga atrás da nossa orelha. Como eu disse, David parecia curioso a respeito das memórias de Shaw, e nós assumimos que isso se deve ao fato dele estar tentando aprender sobre as emoções e interações humanas. Mas agora, o filme dá a entender que David espiava as memórias dela para coletar informações, a fim de ter alguma espécie de vantagem quando fosse necessário.
Essa cena é pra ser incômoda e ela cumpre esse papel perfeitamente bem. Você fica tenso o tempo todo. Você vai falar que esse tipo de tecnologia é perfeita. Afinal, não escapa tanto assim da realidade que temos hoje. E esse bicho é nojento. Agora parece uma boa hora pra gente dar uma passada por cima dessa gosma preta. Assim como Holloway, Fifield também foi exposto à gosma preta. Mas a questão é, por que Fifield está com esse comportamento mais zumbificado? E na verdade a resposta é simples. Holloway, assim como o engenheiro no prólogo do filme, ingeriu a gosma. E aparentemente, ao ser ingerida, a gosma muda toda a sua composição, até o seu DNA. Por isso que Holloway gerou esse filho geneticamente modificado em Shaw. Já Fifield teve contato superficial com a gosma, o que deixou ele mais agressivo, mais forte e mais resistente. Exatamente como as minhocas, elas foram submersas na gosma e tiveram toda essa mudança genética, ficando mais agressivas, mais forte, com mais mecanismos de defesa. E eles colocaram aqui no meio do nada porque não são idiotas de criarem armas de destruição em massa perto de onde moram. É aqui que muita gente se confunde. As pessoas ficaram se perguntando como ele chegou a uma conclusão dessa sem embasamento algum. Mas não precisa se esforçar muito para entender que ele certamente foi um ex-militar. Por isso ele chega nessa conclusão a respeito de algo aparentemente militar e sabe como é importante impedir que a gosma preta seja levada à Terra. Tem uma cena deletada do filme em que ele conversa com Vickers e conta uma situação que ocorreu durante o tempo dele no exército. Uma situação bem similar a essa que eles estão lidando nesse momento. Mas mesmo sem essa cena, dá pra perceber que ele foi militar. Não dizem que todos querem que os pais morram? Isso é interessante. David parece falar isso quase que por experiência própria. Por saber que o Wayland, seu pai/criador, não presta, David quer que ele morra. Eu preciso saber por quê? O que fizemos de errado? Por que nos odeia? Na verdade, pode nem ter alguma explicação específica. Como eu disse antes, eles são seres superiores e possuem o poder da criação. Talvez eles apenas tenham sido desapontados com a humanidade e, com a mesma facilidade que criaram, decidiram destruir. Outra coisa bem interessante sobre essa cena é como o engenheiro desperta da criogenia. Assim como os humanos, ele acorda parecendo sentir náuseas, não estando muito bem, reafirmando o quão parecidos os humanos e seus criadores são, feito um à imagem do outro, de certa maneira. Como eu disse, Yannick foi o único que pôde ver a seriedade da coisa. Mais do que qualquer um, ele sabia a importância de impedir essa nave de sair daí. Agora a cena que muita gente reclama, e eu também acho essa cena esquisita, mas como o propósito do filme é mostrar os pontos positivos dele, eu vou tentar defender essa cena. Primeiro de tudo, a nave é enorme. Saber em qual direção ela tá rolando ou como ela tá caindo realmente pode ser muito difícil a princípio. E até podemos assumir que, instintivamente, elas só tenham pensado em correr, sem saber que correr para o lado talvez fosse a melhor opção. E podemos até falar de perspectiva. Vemos a cena de longe e sabemos que correr para o lado era a melhor opção. Mas se nós nos colocarmos do ponto de vista delas, duas pessoas minúsculas diante de uma nave gigantesca, talvez pelo tamanho da nave elas não tenham percebido que ir para o lado seria a melhor opção. Sem falar que até dá para ver elas mudando de direção enquanto correm, tentando ir para os lados. Porém, o próprio terreno acidentado, pedras ou até a queda de objetos acabam levando elas de volta para o caminho da nave. Mas aparentemente elas tentam sim ir para o lado. Cadê minha cruz? A partir de certo ponto do filme, fica claro que não vamos ter todas as respostas que gostaríamos, mas eles criam essa narrativa de que ela prefere escolher no que acreditar, o que adiciona mais profundidade pro personagem. Mas ainda assim consigo compreender quem não gosta muito desse final. Não quero voltar para o lugar de onde viemos. Quero ir para o lugar de onde eles vieram. E provavelmente foi aqui que muitas outras pessoas ficaram decepcionadas. Confesso que não me decepcionou tanto porque não sou tão fã da franquia. Mas pra mim, a história desse filme é completa. Eles queriam encontrar seu criador, os engenheiros. Eles encontraram e descobriram que os criadores queriam reiniciar a criação deles. Não tinha mais pano pra manga aqui. Muita gente reclamava desse filme e dizia que ele era cheio de furos no roteiro. Mas na verdade não é bem assim. Muitas coisas são deixadas pra gente interpretar. E por incrível que pareça, muitas outras coisas são abordadas de forma quase direta. Por exemplo, a maior dica do que sobre o filme se trata provavelmente é o nome da lua onde o filme se passa. LV 22:3 ou Levítico capítulo 22 versículo 3. No capítulo 22 de Levítico, Deus ensina a Moisés sobre o que é sagrado e sobre sacrifícios. E o versículo 3 diz que qualquer um que for impuro e se aproximar do que é sagrado serão extirpados diante da face de Deus. Esse paralelo com os engenheiros praticamente confirma para nós que os engenheiros planejavam destruir a humanidade porque os humanos simplesmente se tornaram impuros. Teve um diálogo do filme que foi cortado que dizia que Jesus foi um engenheiro e que essa seria a última chance da humanidade, mas mesmo assim os humanos crucificaram e mataram ele. Por isso os engenheiros decidem destruir a humanidade. Não acho tão ruim assim que esse diálogo tenha sido removido. Afinal, o filme nos dá material suficiente
suficiente para que nós mesmos cheguemos a essa conclusão. Logo na primeira cena do filme nos é mostrado como os engenheiros estão dispostos a se sacrificar para criar a vida e proteger a vida. Por isso também que aquele engenheiro mata o Weyland. Os engenheiros preservam o ciclo da vida e ver que o Weyland estava tentando burlar isso é o suficiente para irritá-lo. Então nós voltamos à questão do sacrifício quando vemos Yenneck e sua tripulação se sacrificando por toda a humanidade. Isso fica ainda mais evidente quando nos momentos finais eles ficam nessa pose, como Jesus na cruz. Tem certos pontos do filme que não possuem uma clara explicação, mas o contexto acerca de tais coisas nos permitem elaborar bons palpites, como por exemplo, o templo. Claramente isso se trata da religião dos engenheiros, que nesse caso parece ter os xenomorfos como centro. Isso dá uma nova possibilidade a respeito da criação dos humanos. Os engenheiros poderiam ter criado os humanos apenas para que servissem de hospedeiros para os xenomorfos? É uma possibilidade. Eu prefiro não acreditar nisso, mas não dá para negar que é tão possível quanto eles terem criado os humanos apenas porque podiam. Apesar do filme dar margem para certas interpretações, no fim das contas isso não importa para o filme em si. Como eu disse, a história é completa. Claro que os criadores do filme têm a resposta para todas as perguntas, mas acredito que o ponto aqui é deixar que nós, espectadores, cheguemos às nossas próprias conclusões e teorias, sem falar que o filme já foi pensado para ter uma sequência. Então, eventualmente, os criadores nos dariam as respostas necessárias no filme seguinte. Por isso, o final cheio de perguntas desse filme não chegou a me deixar tão decepcionado. As respostas não são mais importantes do que o que as perguntas em si querem nos dizer. E o filme não é pior por não responder tudo, e nem seria melhor se respondesse. O tema principal do filme é o que faz ele ser bom. É esse tema que une os personagens, sejam protagonistas ou antagonistas, através de uma mesma questão parental, como o caso de Shaw, que quer saber quem a criou e por que esse mesmo criador agora deseja destruir tal criação. E uma parte desse filme também é sobre o desapontamento de conhecer seu criador e saber que ele é tão falho quanto você. Outra questão que é propositalmente deixada em aberto é sobre a forma como David é visto pelos personagens. Ele é basicamente tratado como uma ferramenta, incapaz de experienciar o que é ser humano. Mas durante o filme vemos o contrário disso. David tem reações emocionais e é capaz de fazer as próprias escolhas, e ele claramente manipula as pessoas durante o filme. Essas são ações bem humanas. E por ser esperto o suficiente, acho que ele, sabendo dos ideais dos engenheiros, sabia exatamente o que aconteceria com Weyland quando ele contasse os planos impuros dele. E como David estava decepcionado com seu criador, provavelmente ele fez isso de propósito para que Weyland fosse morto pelo engenheiro, o que adiciona mais profundidade também para esse personagem e mostra que ele é mais humano do que aparenta ser. Enfim, esse filme é repleto de cenários lindos, boas atuações e um bom roteiro, um roteiro bem decente. Acho que ele foi bem subestimado e não acho justo o tanto de hate que esse filme recebeu. Muita gente reclama de como ele soa parecido com Alien, mas acho que isso é de se esperar, já que ambos são do mesmo diretor e as pessoas tendem a repetir coisas que deram certo.